Hoje o título da mensagem é esse: Dupla Cidadania, do céu e da terra. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro, na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 17. Nós vamos caminhar por alguns textos, mas vamos começar aqui por Filipenses, capítulo vamos começar em Filipenses 1. Depois nós vamos para Filipenses 3. Mas vamos começar em Filipenses 1, verso de número 27. Filipenses 1, verso de número 27. Está escrito aí: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os vejas, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Pai, nós oramos mais uma vez, pedindo, Deus, humildemente que a revelação do texto sagrado alcance os nossos corações e nos transforme para a Tua glória. Ajuda, Deus, o pregador, ajuda quem vai ouvir, que cada coração, cada mente esteja completamente desobstruída para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos ensina no texto sagrado nessa manhã. Amém. Agora corra comigo aí, ainda em Filipenses, capítulo 3. Vamos ler de uma vez, verso 17 até Filipenses 4:1. Filipenses, capítulo 3, virando a página, a partir do verso de número 17. Está escrito aí: Irmãos, sejam unidos, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um tempo em que eu e você temos muitas dificuldades em estabelecer os limites da nossa responsabilidade e os limites do exercício da nossa cidadania. Por quê? Porque somos um povo diferente de qualquer povo na terra. Nós somos um povo que exerce uma dupla cidadania ao mesmo tempo. Nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da terra. O chamado de todo cristão é viver essa aparente ambiguidade. O chamado de todo cristão é ter os pés na terra, mas ter o coração no céu.
O chamado de todo cristão é andar por essa terra espalhando as virtudes do reino, mas não acumular tesouros nessa terra, onde a traça come, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Mas o chamado cristão é de nós acumularmos tesouros nos céus, exatamente onde tudo é incorruptível, onde tudo é impossível de se corromper. Eu e você somos chamados a viver essa realidade, mas não vivemos de forma como alguns irmãos em alguns tempos interpretaram e se separaram completamente do mundo e viveram de forma isolada, buscando alcançar essa santidade, esse padrão de vida que o texto sagrado nos insta a viver, como nós lemos aqui em Filipenses. Somos chamados para sermos cidadãos dos céus, andando com os pés na terra. Não somos pessoas alienadas, distantes das realidades que estão nos envolvendo, que estão ao nosso redor. Pois bem, estamos agora diante de um momento de exercício de cidadania que é muito marcante na vida do nosso povo, do povo brasileiro, como é o caso do pleito das eleições nacionais. Irmão, igreja, púlpito, não é lugar de se falar de política partidária. Púlpito não é palanque de comício eleitoreiro. Púlpito não é lugar de nós estabelecermos os poderes desse mundo, mas os poderes do céu que afetam a terra. Púlpito não é o lugar da gente fazer apologia a planos de governo, a candidatos da nossa preferência, absolutamente. Por quê? O púlpito é um lugar de onde se espera que o ensino seja transformador e os valores pregados sejam valores eternos. Nós falamos do que está nas Escrituras Sagradas, nós falamos do que está na Palavra de Deus, porque ela, essencialmente, é o alimento para todos nós. A Palavra de Deus é quem estabelece os tronos verdadeiros na nossa vida. A Palavra de Deus é que nos ensina a entronizar Jesus Cristo no centro das nossas vidas. A Palavra de Deus é que nos ensina a destronar todos os falsos deuses que nós temos ao longo da nossa vida, e todos os dias eu e você somos chamados a destronar os falsos deuses que fazem face ao Deus único e verdadeiro, que fazem face àquele que é o dono do nosso ser, dono de tudo que diz respeito a nós, e nos chama a viver uma cidadania assim como ele viveu. O texto diz o seguinte, verso 27 do capítulo 1. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo, ele expressa uma preocupação aos irmãos filipenses, aquela colônia romana que havia uma presença muito forte de militares aposentados, da reserva do exército romano, uma colônia que tinha uma cultura de Roma estabelecida, muito forte, e que fazia essa cultura face ao Evangelho. Paulo já havia sofrido na sua viagem missionária quando ele passou por Filipos. E agora ele está orientando aos irmãos que ali estão, que eles não se importem com o que vier a acontecer, mas que eles em todo o tempo exerçam a sua cidadania de uma forma digna. Bom, irmãos, eu e você somos cidadãos. Agora, como cidadãos, nós podemos exercer a nossa cidadania de várias formas. O que o Evangelho nos ensina através da vida de Paulo, escrevendo aos Filipenses, é que há uma forma de exercer cidadania que é uma forma digna. Uma forma digna. Uma forma excelente. Uma forma segundo os valores do alto e não segundo os valores da terra.
Há uma maneira digna de se andar. O Evangelho estabelece padrões para nós andarmos. E eu quero te dar uma péssima notícia. Jesus não vai rebaixar os padrões do Evangelho para que você se adeque a eles. Muito pelo contrário. Você será transformado pela ação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos todos os dias sermos aperfeiçoados, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Então, o Evangelho, ele não pode ser rebaixado para alcançar a nossa condição. Apesar de que o Senhor do Evangelho assumiu a nossa condição para nos ensinar os valores eternos. Mas nunca Deus vai deixar de exigir os seus padrões de nós por causa da nossa condição. Ele caminha junto conosco, ele se rebaixa ao nosso nível, mas ele não rebaixa o padrão do Evangelho. Ou seja, existe uma forma de ser cidadão, mas existe uma forma digna de exercer a cidadania que é segundo o Evangelho de Cristo, e isso perpassa pelas nossas atitudes como cidadão no nosso dia a dia aqui nessa terra. E Paulo orienta eles a fazerem o quê? Olha, estando eu presente entre vocês ou não, estando eu vendo vocês ou não, estando Cristo presencialmente aqui no nosso meio ou não, permaneçam firmes. É o que o texto diz, permaneçam firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que opõem a vocês. Uma das coisas mais importantes para nós exercermos as cidadanias do céu, a cidadania do reino de Deus, que já é uma realidade no nosso meio, é não apenas implantarmos esses valores na nossa vida, no nosso testemunho diário, mas nós nos ajudarmos mutuamente a permanecermos firmes. Porque se tem uma promessa real no Evangelho é que virão tempos difíceis, que virão tempos em que os nossos valores serão cada vez mais questionados, desafiados, tempos em que o amor das pessoas vai se esfriar, tempos em que se aumentará a perseguição. E como que nós devemos permanecer nesse tempo? O que é importante é você exercer a dignidade e permanecer firme. Permanecer firme. E o que nos dá firmeza é essa vida em comunidade, onde nós nos ajudamos mutuamente a ter um só espírito, lutando unânimes pela uma só fé evangélica. Mas aí você pensa aí no seu lugar e eu penso comigo. Há tantos evangelhos, não é? Nos dias de hoje. Como é desafiador nós pensarmos em uma só fé evangélica. Há tantas manifestações por aí dizendo ser evangelho e não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, com as quais eu e você, se somos fiéis ao evangelho, não temos como ter unanimidade, não temos como ter comunhão, mesmo que elas se apresentem a nós como algo verdadeiro. Aliás, aquilo que é falso, para ter o potencial de nos enganar, se apresenta a nós como verdade, e como uma verdade absoluta, porque do contrário não seríamos enganados. Todo falso, para ser capaz de nos enganar, ele tem que se apresentar como algo verdadeiro. Se não parecer verdade, não nos engana. Eu tenho certeza absoluta que se Satanás se apresentasse a você toda vez que fosse te tentar, com chifrinhos, com um tridente na mão, você logo identificaria quem é que estava soprando aquilo nos seus ouvidos. E você não cederia a essa tentação. E é exatamente por isso que o tentador ele tem a sagacidade, a capacidade de pintar o mal com beleza sedutora. Ele nos apresenta um quadro belo e nos faz ser convencidos de que aquilo é o bom, aquilo é o belo. Nos seduz e nos faz o tempo inteiro permanecer no engano. Irmãos, eu sei da dificuldade que compartilho com vocês nesse tempo, em que nós temos uma dificuldade enorme de discernir o que é o falso do verdadeiro. Se por um lado
o avanço da tecnologia e das redes sociais, das mídias sociais, da internet, permitiu a difusão das informações. Nós não temos mais a informação monopolizada por alguns meios, por alguns canais, e isso, de certo modo, é muito bom, não é? Porque nós não ficamos mais alienados a um meio que detém a voz, todos têm voz. Se por um lado isso é muito bom, isso também se torna muito perigoso, porque ouvimos várias vozes. E aí o desafio fica em discernir o que é voz de Deus para nós. O que é a voz da verdade, o que é a voz da mentira. Ainda mais pensando em que quase sempre o mal é pintado com beleza sedutora aos nossos olhos. Por isso, essa luta que os irmãos têm aqui em Filipenses é a nossa luta dos dias de hoje. E o texto nos chama a não nos intimidarmos por aqueles que se opõem a nós. O texto nos chama a não nos importarmos com o que aconteça, não importa o que vier a acontecer. Eu e você estamos guardados num lugar que somos intocáveis em Deus, em Cristo Jesus. A obra da cruz do Calvário já está consumada. O reino desse mundo já se rendeu ao Cristo Todo-Poderoso. Ele já tem o domínio de todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer disso. E o texto nos orienta a percebermos que o chamado do Evangelho é um chamado duplo, que muitas vezes nós não pensamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. O texto diz assim, olha, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então veja bem, irmãos, o chamado do Evangelho para mim e para você é algo que é um privilégio. É um privilégio. Mas não existe privilégio dissociado de responsabilidades. A todo privilégio corresponde uma responsabilidade. Não existe privilégio sem responsabilidade. E o chamado cristão é de nós termos esse privilégio duplo. Não tem jeito de nós compartilharmos da glória de Cristo se não estamos dispostos a compartilhar do sofrimento dele. O chamado do Evangelho também é um chamado para o sofrimento. E saibam, irmãos, que a igreja experimentou os melhores tempos na sua missão evangélica, na sua missão cristã, em tempos de dificuldades, em tempos de sofrimentos, porque Deus se manifesta com poder, com graça, e faz a obra dele ser cumprida, porque a vontade dele é uma vontade imperativa. Ele é o soberano, ele está sobre todas as coisas, ele estabelece os reinos, ele estabelece os governos, ele governa sobre os governos, ele está sobre tudo e sobre todos. Por isso, nós nunca podemos entrar em desespero conforme o que acontecer. Estamos a uma semana de um pleito nacional. Irmãos, independente do que acontecer, nós oramos pelo Brasil. Acabamos de orar aqui agora pelo Brasil. Nós não oramos aqui por partidos políticos, nós oramos pelo Brasil, pelo nosso país. Independente do que acontecer, Deus não saiu do trono. Nenhum pleito eleitoral tem o poder de tirar Jesus do lugar onde ele está. O seu trono é inabalável. Guarde essa convicção firme no seu coração. Porque esse é o chamado do Evangelho. Nós devemos permanecer. E permanecermos firmes.
O texto diz em Filipenses também, capítulo 3, a partir do verso 17, algo que nós precisamos nesse tempo como nunca. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Olhem para mim, Paulo está dizendo, e olhem para aqueles que vivem conforme o padrão bíblico, conforme o padrão cristão, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Paulo deixa transparecer as suas emoções. Ele diz que ele repete isso a esses irmãos, fala mais uma vez, agora com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Essa é uma realidade do ser humano. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. Agora, pasmem, há muitos que se dizem amigos da cruz, mas também vivem como inimigos da cruz. Nós não podemos nos iludir com isso. Há muitos que são declaradamente inimigos da cruz. Mas há muitos que são inimigos da cruz, mas se dizem amigos da cruz. Nós não podemos nos iludir com isso. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles olham só para eles. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O texto diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde estamos colocando os nossos olhos? Ainda mais em tempos de polarização política, quando o destino político da nação parece nos conduzir a pensarmos que só existe dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte final. Como se o inferno pudesse prevalecer contra a igreja. E quando a palavra nos ensina exatamente o contrário, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que isso quer dizer? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Significa não que o inferno ataque a igreja, mas a igreja, com a sua conduta, ataca e esvazia o inferno. Não são as portas da igreja que são atacadas pelo inferno, mas a igreja é que ataca as portas do inferno. E elas não poderão prevalecer. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é preciso dizer e lembrar a cada irmão quais são as suas expectativas, quais são as esperanças do seu coração. Será que, como cidadão, você é um cidadão do céu que espera a sua salvação do Senhor que virá? Do Senhor que já se estabeleceu como rei, como governo nessa terra, que já tem o domínio de todas as coisas, que inclina o coração do rei, que governa com poder, sem mesmo que as autoridades saibam que são servas dele? Ou será que você ainda tem expectativas messiânicas em regimes de governo, em pessoas, em partidos, em condições humanas? É tempo de nós refletirmos de onde verdadeiramente está o nosso coração. Quem nós esperamos verdadeiramente que seja o nosso Salvador?
Porque quando nós estabelecemos qualquer outro Messias no lugar de Cristo, nós estamos revelando um Deus falso que há no nosso coração. Quando nós esperamos de um regime político, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, quando a nossa expectativa está em um regime político que nos tira, que nos salva, que nos liberta, nós já nos esquecemos há muito de quem é que está exercendo o domínio, o governo, e de onde que vem verdadeiramente a nossa salvação. Irmãos, por estarmos perdidos, ouvindo tantas vozes, a nossa expectativa, a nossa esperança pelo Cristo que vai consertar todas as coisas, está ficando calada, diminuída, silenciada e tantas vezes esquecidas. E aí, nós ficamos à necessidade de alguém que nos tire do lugar que nós estamos. Nós ficamos na necessidade de criarmos um Salvador da nossa condição. Aí estabelecemos Messias, estabelecemos mitos, estabelecemos autoridades que não têm o poder de resolver o nosso problema essencial, que é a nossa alienação de Deus, a nossa separação de Deus e a nossa distância do propósito para o qual fomos chamados de sermos cidadãos dos céus na terra. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Verso 21 diz: pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Percebam que Jesus, Ele tem todo o poder. Ele exerce todo o poder. Ele pode todas as coisas. E as Escrituras Sagradas, nós acabamos de ler que, através desse poder, pelo qual Ele exerce o domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, seremos transformados assim como Ele é, teremos um corpo glorioso semelhante a Ele. Irmãos, a obra de Deus só vai completar na nossa vida quando nós sofrermos essa completa transformação que é a esperança de todo cristão. O reino só se estabelece definitivamente quando nós somos transformados assim como Ele é. Eu e você não precisamos esperar isso de nenhum regime, de nenhuma ideia maravilhosa do ser humano. Isso não vai acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque todo regime, todo plano de governo, normalmente, ele despreza um aspecto fundamental que alcança toda a humanidade. Que nós vivemos um paradoxo. Nós somos seres que somos um misto de honra e de vergonha. Porque somos seres caídos. E qualquer sistema, qualquer plano que desprezar o fato de que o ser humano é um ser caído, é um ser depravado em seus pecados, em seus delitos, que precisa de um Salvador que o tire dessa condição. Qualquer plano ele está fadado ao fracasso. Porque nós somos seres caídos. Nós somos pecadores. Não adianta, irmãos, nós temos uma visão de mundo contaminada por valores e princípios que não expressam a realidade do Evangelho, porque qualquer plano maravilhoso vai ser frustrado. Sabe por quê? Porque esse plano foi elaborado e vai ser executado por gente igual eu e você. Gente caída. Gente que precisa de um Salvador. Quando eu e você pensarmos em um plano maravilhoso, seja ele com tendências esquerdas, seja ele com tendências de direita, seja eles com tendência de centro, independente disso, irmãos, o que vai ter ali? Pessoas pensando, pessoas executando, pessoas como destinatário desses planos. E pessoas são pecadoras.
que precisam desesperadamente de um Salvador. Não adianta ter boa intenção. Não adianta ter um plano maravilhoso. Não resolve a nossa condição que só Cristo poderá resolver. De modo que eu e você não podemos emprestar o nosso coração, a nossa vida, a nossa motivação, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa força, os nossos empreendimentos a planos humanos. Em tempos como esses, como vemos irmãos deixando de conviver com outros irmãos por causa de pensamentos políticos. Famílias tendo seus laços desfeitos por causa de ideias ou de ideologias que não são em si capazes de resolver os seus problemas. Eu e você não podemos nos esquecer desse fato. A única solução para a humanidade se chama Jesus Cristo. Só Ele. Ah, pastor, então nós vamos desprezar a nossa cidadania na terra? Não, eu vou falar disso. Absolutamente que não. O fato de sermos cidadãos nos céus nos faz viver o Evangelho de um modo digno aqui na terra e expressarmos os valores dos céus aqui na terra. E nós fazemos isso olhando para Jesus. Ele é o nosso exemplo. E quando nós olhamos para Jesus, irmãos, o que nós percebemos? Jesus, ele era um ser envolvido com a política? Depende. A política, no sentido amplo, ela envolve a toda pessoa que vive nas cidades. Nesse sentido amplo, de viver em comunidade, de viver na cidade, Jesus era completamente envolvido com a política, como eu e você o somos. Mas agora, a política também tem um outro sentido, que é o que nós falamos mais especificamente aqui no dia de hoje, que é um sentido mais restrito, que diz respeito a uma ciência de governo, políticas específicas para inserção de leis, para estabelecer governo, dinâmica de relação de poderes. E como que Jesus se relacionou com a política nesse nível restrito? Essa dinâmica de poderes. Não sei você, mas eu olhando para o Evangelho, analisando as Escrituras, eu nunca vi Jesus fundando um partido político, eu nunca vi Jesus adotando um programa político, por mais maravilhoso que ele pudesse parecer, eu nunca vi Jesus organizando um protesto político, por mais legítimo que ele pudesse parecer à sua época. Mas todo o ministério de Jesus, no sentido amplo, foi um ministério político, porque ele veio ao mundo compartilhar a vida em comunidade e enviou seus seguidores a fazer a mesma coisa. Então, quando falamos de político, nós temos que pensar os dois sentidos. Política, num sentido amplo, o Evangelho, e qualquer ser humano que pisa nessa terra está envolvido. Política, num sentido restrito, o nosso Senhor escolheu fazer de uma forma diferente, que talvez eu e você pensamos hoje que seja a única possibilidade de estabelecer os valores do reino. Muitos de nós somos levados ao engano de pensar que é o poder que estabelece os valores que nós cremos, e não é isso, irmãos. Eu sei que muitos aqui podem ficar chateados com o pastor hoje por causa dessa mensagem. Mas eu tenho obrigação vocacional de dizer para você que o Evangelho não nos ensina assim. O que o Evangelho nos ensina é que Jesus, apesar de ter todo o poder, ele estabeleceu o seu reino, se esvaziando, alcançando a nossa condição e nos influenciando pelo seu exemplo. Ele nunca quis estabelecer um partido ou apoiar um partido para ele exercer o poder em face do Império Romano. Mas ainda assim, a forma de vida que ele ensinava e vivia abalou as estruturas do império.
E ele foi crucificado por causa de um crime, uma acusação de sedição, como se ele estivesse trabalhando contra o império, estabelecendo um outro poder. Irmãos, percebam, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo perceber aqui no Brasil que nós transformamos a nossa nação, não através dos poderes instituídos, apesar de podermos fazê-lo também, mas o movimento nasce de uma influência, de um testemunho cristão. E eu e você precisamos entender que a dinâmica do poder, segundo Jesus nos ensina, é diferente do que a maioria de nós pensamos. Ele, tendo todo o poder, não usou de força para impor sua vontade, para implantar o reino. Ele influenciou as pessoas pelo seu modo de vida. As pessoas em volta dele tinham altas expectativas de um reino, altas expectativas messiânicas. Pessoas queriam sentar à sua direita, à sua esquerda, quando o reino houvesse de ser estabelecido. E ele disse: vocês não entenderam nada. Não é esse reino que eu estou ensinando. Sabe qual que é a nossa dificuldade? Que nós confundimos algo que Jesus nos ensinou com muita clareza no Evangelho. Apesar de ter poder, Jesus exerceu a sua autoridade. E autoridade nós temos quando nós vivemos o Evangelho de uma forma digna. E quando nós não temos autoridade, sabe do que nós precisamos? De poder, para impor aquilo que a gente pensa à força. Todos que desejam poder para impor a sua forma de pensar, quer muito poder, porque não tem autoridade alguma. Enquanto a igreja imaginar que nós exerceremos domínios com poder, nós vamos continuar batendo cabeça e não vamos influenciar. Porque o reino que Cristo estabeleceu foi estabelecido por sua autoridade. E a autoridade de Jesus estava em quê? Em as pessoas olhar o que ele professava e perceber que era o mesmo que ele vivia. Em olhar para a vida dele e perceber que não havia nem 1 centímetro de distância entre o que ele falava e o que ele vivia. Ou seja, havia coerência no que ele fazia e falava. Por isso ele tinha a autoridade, apesar de já ter todo o poder. Ele não precisou implantar o seu reino por meio do exercício do poder, por meio de sua força. Porque o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, um reino de verdade, de amor, um reino que reconcilia as pessoas consigo mesmas e com Deus. Isso só a autoridade promove. Isso não é o poder que promove. Irmãos, não adianta a gente votar uma lei amanhã no Congresso Nacional dizendo que toda ovelha, todo poodle passou a ser ovelha. Você vai olhar no dia seguinte, vai olhar para o poodle e vai falar: ele não é uma ovelha. A lei, ela regula comportamento, ela incentiva comportamento, mas ela não transforma a natureza das coisas, irmãos. A lei caminha com a sociedade. Sabe por que nós temos leis injustas? Porque nós somos injustos. Sabe por que nós temos um governo corrupto? Porque nós somos corruptos. Sabe por que nós vivemos os maiores absurdos inimagináveis nesse pleito eleitoral desse ano? Coisas que ninguém poderia imaginar, alianças que ninguém poderia pensar, impensáveis. Porque isso é o retrato do ser humano.
A dinâmica do poder promove isso. A gente vive essa incoerência, esse paradoxo. Agora, quais opções políticas que nós temos? Vou encerrar em 5 minutos, irmãos. A gente poderia basicamente descrever 3 opções políticas. É verdade que nós estamos em uma delas e admitimos que é a melhor. Mas ela não nos salva. A primeira delas seria o autoritarismo, que é uma visão pessimista do ser humano. O que é o autoritarismo? Um governo que se torna detentor de todo o poder e exerce toda a autoridade, mas a partir de uma visão de mundo que ele desconfia das liberdades entregues aos seres humanos, e por desconfiar das liberdades, ele precisa exercer o controle. Ele é autoritário porque ele enxerga as pessoas como uma ameaça nas suas liberdades. Autoritarismo. Há um outro tipo de governo chamado anarquismo, que é exatamente o contrário. Ele tem uma visão otimista demais do ser humano. Ele acha que o ser humano deve viver livre das regras. Esse é o estágio, o ápice da humanidade. Você não tem regra nenhuma. É como se você olhasse para o ser humano com um olhar muito otimista, ao contrário do autoritarismo que olha para o ser humano com um olhar extremamente pessimista. Também não funciona. Nós precisamos de regras, nós precisamos de organização, nós precisamos de autoridades. Não vivemos, e nunca deu certo, uma anarquia. E a outra opção política que é a que nós vivemos hoje, chamada democracia. A democracia, ela tem a visão realista do ser humano. Ser humano como alguém criado por Deus, e por ele ser criado por Deus, ele é digno, ele tem dignidade como pessoa humana, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso, no sistema democrático, eu chamo esse ser humano criado com dignidade a participar dos processos decisivos da comunidade onde ele está. E ela tem uma visão mais próxima da realidade, porque ela também considera que esse ser humano, ele é caído. Olha que legal. A democracia, ela brilha ao considerar o ser humano digno, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e merece participar das tomadas de decisões. Mas ela também reconhece um paradoxo da humanidade, porque ela reconhece que esse ser humano não pode decidir sozinho. Ele precisa dividir o poder com outros seres humanos. Porque se o ser humano ficar sozinho no poder, ele corre o risco de fazer muitas loucuras. Irmãos, de fato, eu e você somos um misto de glória e de vergonha. A gente, na melhor das nossas intenções, a gente tem capacidade de construir hospitais, universidades, mas a gente também constrói câmara de gás, a gente constrói cadeira elétrica para matar as pessoas, a gente faz mau uso das armas. O ser humano tem essa capacidade. O ser humano é esse misto de vergonha e de glória. Tem hora que nós agimos como deuses e tem hora que a gente age como besta. Isso não pode ser ignorado. A democracia, ela pensa um sistema de governo que pensa o homem no seu sentido mais completo, mas ainda assim, ela não resolve a nossa condição, porque nós somos seres caídos. Somos seres caídos, por isso os sistemas têm corrupção, por isso os sistemas são influenciados pelas mídias, pelas inverdades, pelas manipulações, e eu e você precisamos, mais do que nunca, alinhar o nosso coração com aquilo que é incorruptível, com aquilo que não varia ao sabor dos planos humanos. São os valores eternos do Evangelho. Porque aí, meu irmão, não importa
quem esteja governando. Você sabe que o rei está acima dele. Você sabe que Jesus não saiu do trono. Estou com isso diminuindo a sua responsabilidade política? Absolutamente que não. Você, na sua responsabilidade política, tem que analisar o candidato em quem você vota para saber se os valores que ele defende são os valores que você crê que seja bom, não para a sua igreja e para a sua religião, mas bom para as pessoas, bom para o ser humano. Você precisa analisar se essa pessoa é aliada com um partido, porque nós temos um sistema partidário no nosso país. E os partidos têm os seus valores. Então, às vezes, as pessoas se apresentam a nós com propostas que são contrárias ao que os seus partidos proferem. Você precisa, como um bom cidadão, analisar isso para votar de forma mais correta possível, ainda que a sua expectativa não seja de que esse governo resolve todos os problemas. Você, como cidadão, precisa pensar que a pessoa que irá te representar, ela está recebendo uma procuração nas suas mãos. O voto é uma procuração que você está dando para alguém. Exercer poderes no seu nome, dizer em seu nome. Votar leis em seu nome, propor leis em seu nome. Você entregaria uma procuração para qualquer pessoa? Você entregaria uma procuração para um advogado que não é habilitado a conduzir aquela causa que você precisa que seja resolvida? Quando você tem um problema hidráulico na sua casa, você chama um eletricista para resolver? Por quê? Muito simples. Porque as pessoas precisam ter vocação para aquilo que elas vão fazer. Então é uma preocupação que eu e você precisamos ter nos tempos como hoje, porque um representante eleito por nós, ele tem que ter vocação para aquilo que ele vai fazer. Ele não tem que ser alguém apenas popular na internet, ou alguém que tenha chance de ganhar o pleito, ou alguém que simplesmente diga que é um evangélico, um cristão. Você tem que observar se a vida dessa pessoa já frutificou em vocação, em testemunho, e se ela tem o mínimo de capacidade de exercer a sua representação. Porque se essa pessoa é gente boa, é popular, mas não tem nenhum preparo, o que ela vai fazer com esse mandato, irmão? Ah, ela vai ser muito bem assessorada. Até para ser bem assessorada, a gente tem que ter conhecimento. Então, não se iluda, não se venda a propostas que pareçam muito óbvias. Examine, você tem uma semana para fazer isso. Leia os programas dos partidos. Veja lá a vida pregressa do seu candidato. Às vezes a pessoa nunca ajudou uma obra social. Nós temos aqui na igreja o Ministério Importar Mais, que ajuda no aspecto social. Às vezes a pessoa nunca teve uma atitude de ajudar ninguém. Mas quando aparece o pleito eleitoral, ela tem grandes programas para resolver todos os problemas sociais. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Ela não tem o básico, ela não tem empatia. Não eleja gente que não gosta de gente. Eleja pessoas que sejam competentes, vocacionados e preparados. Porque nós estamos vivendo isso que nós vivemos, tendo uma bancada gigantesca evangélica que não reflete absolutamente nada do que nós cremos, exatamente porque eu e você fomos irresponsáveis em votar em pessoas que de fato não nos representam. Em pessoas que não têm vocação para fazer aquilo que elas se propuseram a fazer. Eu e você precisamos pensar bem sobre isso. Reflita sobre os seus valores. Analise os partidos em que as pessoas estão. Pesquise sobre a vida pregressa dessa pessoa. Ainda que ela tenha uma maravilhosa vida pregressa, veja se ela tem vocação para aquilo que ela está se propondo a fazer e se ela tem preparo. Porque senão você vai eleger um deputado estadual que todas as propostas dele diz respeito a competências que um deputado federal tem.
Senão você vai eleger um senador pensando que ele representa o povo, mas ele representa o Estado. A relação dele é com o Estado. Entende, irmãos? Porque nós não temos o mínimo de informação, nós somos enganados por propostas que são completamente contrárias à própria competência daquele cargo que é pleiteado e colocado diante de nós. Que eu e você, no próximo domingo, tenhamos a consciência de que podemos estar tranquilos em Deus, que seja qual for o fim que a nossa nação tiver, Ele não saiu do controle. E que isso não isente a nossa responsabilidade, que isso não nos afaste das pessoas, que isso não faça inimizade acontecer na nossa casa, que isso não faça você abandonar a sua igreja, o seu grupo de irmãos. Em nome de Jesus.